vamos perder tempo não. Vambora para o vídeo. O recorde do Beldia, certo? Um ano em um ano. Por que a gente faz tanto isso? Se eles competiram nas mesmas coisas? Não, porque o Abel tem um histórico de vencedor, perfeito. Agora, o falou, ele vai precisar ter que ganhar alguma coisa. Agora, quem tem mais condição de trabalho? O Abel. Quem tem mais jogadores? O Abel. Então tá bom. Claro. Então eu acho que a gente tem que colocar tudo no claro contexto. Que sim. É claro que eu quero lembrar que só, igual eu falei, só ganha um, viu, gente? Exato. Só vai ganhar um. Exato. Pode ter vários times bons, organizados, bons técnicos. E aí começou a ladainha do sexto lugar. Não. Se vale pro Corinthians, vale pro São Paulo. São Paulo tá bom, Não, porque a pergunta do Tirone foi se cai nas oitavas. Eu tô lembrando, só vai ganhar um. Vai cair alguém daqui a pouco. Não, é que assim... Tem que cair, é normal. É aquela história da vida como ela é, né? A gente pode achar muito legal, eu tô achando a invencibilidade incrível do Zubeldia, o trabalho é espetacular, eu tô com massa. Acho ele muito bom, com o Arnaldo, acho um técnico muito bom mesmo. Talvez um dos melhores técnicos que o São Paulo teve aí nos últimos anos. Mas na vida como ela é, se cai amanhã, tá todo mundo com o porrete na mão, a espreita ali na esquina. Depende. É assim. Eu acho que a gente tem que analisar, de novo, o contexto. Cair como, pra quem, com quais condições, com quais jogadores, com qual suporte, com qual, né? A tendência é que, a partir de agora, se não tiver nenhuma outra tragédia de contusão, é que o São Paulo tenha time melhor. Tipo assim, é como se o pior já estivesse passando, vamos dizer assim. Em relação ao São Paulo sempre tem aquela coisa, o pior está passando. O Caleri rompe o cruzado, fica 8 meses fora. O pior está passando, o pior está passando. Né? Não é, mas sim, parece, até porque nesse período... No São Paulo o pior está por vir, Arnaldo. Pois é. Em termos de contusão, o pior está por vir, porque o cobertor é curto, é um cachecol, né? Agora, também, eu acho o seguinte, as pessoas são livres, né, cara? Se os caras querem pegar o Zubeldia no porrete se o São Paulo foi eliminado numa oitava de final, o que vai se fazer? Não há esse controle, né? Ele não pode... A gente não está nesse contexto. Agora, o que a gente precisa é analisar o para trás-mente, o período que estamos vivendo e o para frente-mente. Essa análise, o trabalho do Zubeldia é muito bom, Tá devendo no brasileiro, hein? Não pode ficar atrás do Ceará. Precisa ganhar jogos, mas ele é bom, é um bom trabalho. É que eu acho que tem eliminação. Então, é um Palmeiras que tem tido pouca eficiência no ataque e um São Paulo que tem tido pouca eficiência no ataque. Um Palmeiras que sofre poucos gols e um São Paulo que, por mais que tenha sofrido 2 a mais, ainda está invicto. Então, a tendência é ser um jogo muito parelho também no final de semana. Não sei, você pensa diferente, Renan? Não, porque é um jogo de 2 times que é difícil ser batido, né? Mesmo fora de casa, no caso São Paulo, para esse jogo, é um time que é difícil ser batido fora de casa. É um time que compete muito fora de casa, que tira a pressão do adversário, muitas vezes mantendo a posse da bola. Então é um time difícil de ser batido. O Palmeiras, mesma coisa. Então eu espero um jogo duríssimo lá. Jogo de definição de detalhes. E quando a gente fala em detalhes, o que vem à minha cabeça aí se tratando de Campeonato Brasileiro. E ontem aconteceu muito também, eu comentei na hora com o Raí e com o Fernandão. Bola parada do São Paulo. Cara, isso é uma coisa que tá me incomodando, bicho. Toda bola parada contra o São Paulo, escanteio e falta lateral, o adversário toca na bola. Sabe, o São Paulo não consegue afastar de primeira. Porra, o cara vem de cabeça, tira longe a bola, o time sai, recompõe, todo mundo... Não, sempre fica aquele perereco, aquele bololô ali dentro da área. Isso é uma coisa, na minha opinião, e que faz muita diferença. Porque na minha conta do brasileiro, dos 6 pontos que o São Paulo perdeu, 6 pontos, na minha opinião, nesse Campeonato Brasileiro. Para o Cruzeiro, para o Botafogo e o último jogo contra o Fortaleza. Né? Já expliquei cada um detalhadamente o porquê. 4 desses, 6, foi em bola parada. Contra o Cruzeiro e contra o Botafogo. Ah, mas o Botafogo fora de casa. É circunstância do jogo. Antes do jogo, o empate contra o Botafogo é um bom resultado. Durante o jogo, pelo que o jogo se desenhou, para o São Paulo estar ganhando, você não pode ceder um empate em bola parada. Essa é a minha opinião. Contra o Cruzeiro, idem. E olha que eu nem coloco nessa minha conta o jogo contra o Sport. Que o São Paulo perde um pênalti com 2, 3 minutos de jogo, mas na minha opinião não mereceu vencer, não criou para vencer. Não jogou nada. Não jogou nada. Então eu não coloco na conta. Eu coloco na conta esses outros. Que mesmo não coloco contra o Atlético Mineiro, que poderia ali com a expulsão do Lianco ser um outro contexto de jogo, mas não coloco como ponto perdido, porque depois o Caleri foi expulso, o Rafael, quem sabe foi o melhor em campo no final do jogo. Certo? Contra o Ceará mesmo, que o São Paulo criou, jogou, foi um pouco desfalcado, ele deu uma revezada ali, mas jogou para ganhar. Mesmo assim, não coloco na conta. Agora, o aspecto do jogo, a circunstância que aquele duelo nos traz,
Um empate contra o Palmeiras é ruim domingo? Não, na minha opinião, não. Não acho. Antes do jogo. Antes do jogo, óbvio. Antes do jogo, Chacon. Porque depois que se desenha, você consegue abrir 1-0, botar ali no minuto 80, 85, você não pode sofrer empate. Pô, o Estevão pode driblar 3, driblar o goleiro, fazer o gol, nós vamos bater palma pra ele, tudo certo. Agora você não pode botar gol no detalhe. Esses jogos são definidos no detalhe. Um ponto importante dessa partida, Renan, Fernandão, é o seguinte. Eu acho que o São Paulo chegaria... Não que eu acho que ele não chega necessariamente pressionado, porque está invicto no Campeonato Brasileiro e está encaminhado na Libertadores. A gente não vai chegar pressionado, mas poderia chegar ainda mais leve se tivesse convertido os jogos contra Fortaleza, Cruzeiro e Sport em vitória, os jogos em casa. Se tivesse conseguido um gol, e eu vou descontar a questão do pênalti. E com essa pontuação sua, estaria no G4. Opa! Estaria com 15 pontos e estaria só atrás do próprio Palmeiras e do Bragantino. 14. Então, 14? Tem 9. Somaria mais 6, né? São Paulo tem quantos? 9, não tem? Ah, tem 9? Pô, desculpa. Tem 9, teria 15 pontos. Dependendo do jogo, teria até 15 pontos. Estaria lá em cima. Eu achei que era 8. Aqui. Não, ele seria em terceiro nesse momento. Então, o meu ponto é assim, contra o Sport, perdeu um pênalti, mas não jogou bem. Contra o Cruzeiro foi muito superior e perdeu chance. E depois, no segundo tempo, o time decaiu fisicamente, tanto que, se eu não me engano, nessa coletiva, o Zubeldia falou que é difícil manter o mesmo nível de intensidade do primeiro no segundo tempo. E contra o Fortaleza, o São Paulo perdeu chances claras. Esse é o ponto. As chances vêm sendo criadas. Fato. Agora, não estão sabendo aproveitar. Não foi um jogo espetacular, mas teve a oportunidade de ganhar. Contra o Sport, não. Contra o Sport, não. Contra o Sport é a questão do desempenho mesmo da equipe. Contra o Fortaleza, faltou desempenhar a reta final. Ali, a reta final que eu digo no terço final do campo. Encontrar um passe bom, uma finalização certeira, pronto. Deixa de lado um pouco os pênaltis, porque o pênalti, para mim, é obrigação acertar. E foram 2 pênaltis mal batidos. O do Ferreirinha até uma certa displicência na hora da batida. batidos. Então, assim, só precisava, sabe, engatar com essas 3 vitórias, esses 3 empates virando vitórias. Jogos em casa, em que, na minha visão, time como o São Paulo tem obrigação, tirando clássicos, e hoje eu coloco o Flamengo nesse bolo, tirando os clássicos, porque é um jogo que sempre iguala, e o Flamengo, que para mim é a melhor equipe do país em questão de conjunto, em questão de elenco, o restante é obrigação São Paulo fazer da sua casa o seu castelo, a sua fortaleza, o seu muro. Aqui ninguém passa. Aqui é vitória nossa. Lá fora a gente pode ter dificuldade. Em casa, não. Então, precisava ter transformado isso em vitória. Eu acho que chega um pouco mais pressionado. Não. Chega só menos tranquilo do que poderia ser para esse clássico. Porque se chega com essas vitórias e eventualmente tropeça o Palmeiras, fala, pô, é clássico. Os caras têm um técnico há 5 anos, é um trabalho longevo, tem mais justificativa. Você não acha, Fernandão? Sim, tá criando um estigma de que ele sabe jogar Libertadores, né? A galera nas redes sociais... Deixa eu voltar pra cá pra ver a cara do Hernan, gente. Ele já fica assim, gente, calma, pelo amor de Deus. Calma, gente. Não vamos zicar, né, Hernanzito? Deixa o Tele Santana lá no lugar dele. Senhor Libertadores é para Tele Santana, é para Carlos Bianchi, é para essas lendas do futebol. Calma, o Zubeldia pode chegar lá, ele tem tudo para chegar lá, mas precisa ter calma, gente. Calma. Mas é um trabalho que eles enxergam que vem sendo construído com muitos méritos. Por exemplo, o São Paulo é um time que investiu nessa janela sem custos. Trouxe jogadores livres no mercado. Trouxe jogadores como, por exemplo, o Oscar, que está sendo pago o salário pela patrocinadora. Trouxe o Cedric, que é um jogador que está desempenhando muito bem, um jogador que estava parado, foi treinar, foi oferecido e o São Paulo deu oportunidade, tanto que renovou o contrato. Então, assim, o Wendel, que é um jogador que está se encaixando cada vez mais no time. O Enzo, que veio emprestado do River Plate, pagando salário. Então, assim, são contratações que foram poucas peças dadas à comissão técnica nessa janela, diferente de outros clubes que pagaram milhões e milhões e milhões para contratar, que a diretoria vê muito mérito nessa comissão técnica, vê muito mérito no trabalho do Zubeldia. Então, não só o resultado da Libertadores, que é excelente, excepcional, bate recordes, mas também um trabalho de evolução no brasileiro e um trabalho que está começando agora na Copa do Brasil com o primeiro jogo que teve contra o Náutico. Então,